Atenção, porque a Ponte Rio-Niterói acaba de ser totalmente liberada. A situação estava caótica desde ontem, quando o navio atingiu um dos pilares. A Renata Igrejas, inclusive, está no local e traz mais informações para nós. Renata Igrejas, que susto foi esse, menina? Bom dia! Oi, Marcão, bom dia pra você, bom dia a todo mundo ligado aqui no Primeiro Impacto. Eu e Thiago Ramos atravessamos a ponte Rio-Niterói, agora sentido Rio. A gente fala ao vivo da zona portuária aqui do Rio, em frente ao armazém de número 13, exatamente onde está atracado o graneleiro São Luís. O cargueiro que bateu na ponte Rio-Niterói ontem por volta de 6 horas da tarde e por conta disso a ponte Rio-Niterói ficou totalmente fechada. As duas pistas, sentido Rio, sentido Niterói, por mais de 3 horas. Ela só foi reaberta quase 10 horas da noite. Daqui, Marcão, a gente não consegue ver, o Thiago está tentando aproximar para vocês a estrutura que bateu no guarda-corpo ali da ponte Rio-Niterói, na pista sentido Rio, foi exatamente aquela estrutura ali branca que tem um telhadinho azul, onde ficam ali chaminés. É uma cabine ali, como se fosse uma espécie de estufa do navio, mas a parte que bateu na ponte Rio-Niterói, ela está do outro lado, está para o lado ali voltado para a Baía de Guanabara. Esse navio, então, foi rebocado até aqui ontem, foram 3 rebocadores, trouxeram o cargueiro até o pier. A gente está vendo aqui, o Thiago vai mostrar pra gente, olha só, a parte aqui do navio bastante enferrujada, a gente só consegue ver ferrugem e a gente fez um levantamento aqui, nós pesquisamos aqui mais sobre essa embarcação, Marcão, que estava ali fundeada, né, atracada na Baía de Guanabara há pelo menos 6 anos. A gente descobriu aqui a nossa produção correndo atrás desde cedo aqui de informações para a gente trazer para você, telespectador do Primeiro Impacto. Esse graneleiro, ele pertence à empresa de navegação Mansur S.A. Detalhe, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já havia determinado, já tinha expedido uma ordem judicial há 2 anos para que a Mansur retirasse esse navio da Baía de Guanabara. Por quê? Porque havia risco de danos, desastres ambientais e também havia risco à vida humana. Já era uma tragédia anunciada. O que aconteceu ontem do navio se soltar e acabar ficando à deriva e bater na ponte Rio-Niterói, isso já era esperado e a empresa nada fez. Também descobrimos que trabalhadores em situação análoga à escravidão já foram resgatados de dentro desse navio. Trabalhadores que tinham ali jornadas de 20 horas por dia de trabalho, não tinham carteira assinada, não recebiam 13º salário, trabalhavam nesse navio. A gente pode dizer aí um navio fantasma, porque realmente é só uma carcaça muito enferrujada. Não é um navio velho, tá? Ele foi construído em 1994, mas segundo a Marinha do Brasil, ele é alvo de uma disputa judicial, então por conta disso, ele estava atracado na Baía de Guanabara desde fevereiro de 2016, mas a gente ainda não conseguiu contato com a empresa, com a Mansur, a empresa de navegação Mansur, para saber quem é o responsável, por que esse navio não foi retirado, diante aí dessa determinação judicial por parte do TJ aqui do Rio de Janeiro. Enfim, as causas desse acidente, a responsabilidade desse acidente, Marcão, tudo isso está sendo investigado pela Capitania dos Portos, pela Marinha do Brasil, mas o que a gente sabe é que realmente foi um susto muito grande. Agora há pouco, né, a gente estava acompanhando lá da ponte Rio-Niterói a segunda vistoria que estava sendo feita nos pilares, né, que são os pés da ponte Rio-Niterói. O navio, a princípio, não danificou essa estrutura. A gente acompanhou ali enquanto as faixas, né, 2 faixas, depois uma faixa apenas da pista sentido Rio ficou interditada. Agora há pouco foi liberada, totalmente liberada. E aí, os engenheiros da concessionária que administra a ponte Rio-Niterói estavam fazendo ali uma análise mais detalhada para ver se houve algum tipo de dano, se o navio bateu nos pilares. Essa questão já foi descartada, não houve qualquer dano, então, aos pilares, por conta mesmo desse risco de veículos grandes, pesados, passarem exatamente por essa faixa, caminhões, ônibus. Então, reabriram essa faixa agora há pouco. Agora foi um susto muito grande, foi por volta de 6 horas da tarde. Motoristas gravaram, inclusive registraram com o celular o exato momento que o navio bateu. Ele estava à deriva, ele se soltou,
ali da Baía de Guanabara, bateu na ponte Rio-Niterói, a ponte então ficou fechada, foi uma confusão muito grande, ventania ontem aqui no Rio de Janeiro, com trovoadas, e aí todos esses fatores acabaram arrastando esse navio em direção à ponte Rio-Niterói, mas um levantamento já feito por instituições que levantam esse tipo de problema, de que existe um cemitério de navios ali na Baía de Guanabara, são mais de 80 em situações parecidas com esse cargueiro São Luís que está aqui na nossa frente, Marcão.